Amigos e amigas, vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Essa edição eu preparo antecipadamente e logo que eu fecho a minha pauta e meus trabalhos, minhas matérias, eu já coloco no ar para que as pessoas fiquem bem informadas com notícias atualizadas sobre o que acontece no Espírito Santo, no Brasil, no mundo, notícias de política, religião, economia, ciência. É um noticiário geral. Web Jornal do Paulo Maciel, edição então de quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Olha, você acessa no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos às primeiras informações? Olha, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, é dia dos santos São Donato, São Felipe e Santa Josefina Lerroux. É a 29ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos na Semana da Asa, Semana da Nutrição, e a fase da Lua é Lua Nova. No dia 23 já começa a fase da Lua Crescente. Bem, é o dia também em que se comemora o Dia do Paraquedista. Então, neste dia, é também comemorado o Dia do Paraquedista, Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Olha, tem um dia também de atenção às pessoas que têm a gagueira. É Dia do Enólogo e dia do nosso querido santo São João Paulo II, também um santo do dia 22 de outubro. São João Paulo II, um santo que eu pude ver atuando aqui na Terra, né? Pois é, passou no nosso século XX, no nosso século XXI, e nós tivemos a oportunidade de vê-lo, inclusive visitando o meu estado, o estado do Espírito Santo. Bem, vamos a outras informações. Essas informações são importantes, mas nós temos as informações gerais e eu já começo falando sobre os indicadores econômicos. Vamos ver como é que fechou a saca de café, o dólar, na quarta-feira. O café Arábica tipo 6, R$ 456. O Arábica 7, R$ 360, 360. Conilon 7, 372, 372. Foi no fechamento dos negócios por volta das 17 horas da quarta-feira, 21 de outubro. O dólar fechou em alta de 0,05%, uma alta muito pequena, e ficou cotado com o mesmo valor do dia anterior, R$ 5,61. A Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,01%, e o índice Ibovespa atingiu 100.552,44 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O salário mínimo por hora, R$ 4,75. Salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. E também temos um índice de inflação utilizado pelo Banco Central. Nos últimos 12 meses, somando-se as inflações mensais, dá 3,14%. Então, nos últimos 12 meses, segundo o índice utilizado pelo Banco Central, a inflação está em 3,14%. Outras informações no Web Jornal do Paulo Maciel. O Clube Colatinense perde para o Pinheiros. Olha, o antigo CTE Colatina, atualmente ele se chama Espírito Santo Sociedade Esportiva, jogou pela Série B do Campeonato Estadual contra o Pinheiros, no Estádio Municipal Justiniano de Melo e Silva, em Colatina.
A partida foi na tarde desta quarta-feira, 21 de outubro, e o público ainda não pôde acompanhar por conta das restrições implantadas pelas autoridades capixabas a fim de prevenir contra o novo coronavírus. O Pinheiros goleou o Clube Colatinense por 5-0 e lidera a competição com 12 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. Não deu para o nosso clube aqui da cidade de Colatina. O adversário local, né, o caso, o antigo CTE Colatina e atual Espírito Santo Sociedade Esportiva, segue sem vencer. Novo ministro do Supremo tem o nome aprovado. Olha, o plenário do Senado aprovou a indicação de Cássio Nunes Marques para o STF, Supremo Tribunal Federal. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2020, por 57 votos a 10 e uma abstenção, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, para o Supremo Tribunal Federal. Nunes foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que deixou a corte poucas semanas antes de completar a idade limite para ocupar o cargo de 75 anos. O nome do magistrado foi aprovado à tarde na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após mais de 10 horas de sabatina. O desembargador respondeu sobre diversos assuntos, entre eles a separação dos poderes, ativismo judicial, combate à corrupção, lava-jato, porte de armas, crime de homofobia, presunção de inocência, entre outros. Durante a sabatina, o magistrado se definiu com perfil garantista. O que seria perfil garantista? Vamos ver aqui. Para ele, o chamado garantismo judicial significa a aplicação da lei e da Constituição e não pode ser confundido com leniência. Bem, essa informação resumida, sempre eu falo que o Web Jornal do Paulo Maciel é um jornal com notícias atualizadas e resumidas. Eu tenho outra aqui, da Igreja Católica Apostólica Romana. Dom Paulo César Costa é o novo arcebispo de Brasília, capital federal. É isso mesmo. O Papa Francisco nomeou arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, transferindo-o da Diocese de São Carlos, São Paulo. Dom Paulo César Costa nasceu em 20 de julho de 1967 em Valença, no estado do Rio. Possui graduação em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele possui também mestrado e doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, ocupando inúmeros cargos. Em 22 de junho de 2016, foi nomeado o 7º bispo da Diocese de São Carlos pelo Papa Francisco. É membro do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação e Cultura da CNBB. Ele também é membro do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e da Pontifícia Comissão para a América Latina. Boa sorte, Dom Paulo César Costa, no comando do bispado, do arcebispado de Brasília. Boa sorte, comandando a igreja, então, em Brasília. Acusado de tráfico e homicídio, preso no Espírito Santo. Foi preso no Espírito Santo o homem apontado como narcotraficante e homicida em Minas Gerais. A prisão aconteceu em Bicanga, no município da Serra, com apoio da Polícia Civil Mineira, nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2020. O criminoso estava há 3 meses foragido no município serrano capixaba, onde curtia férias com a família. Ele foi encontrado na praia. Agora vamos falar de tempo e temperatura, porque a temperatura caiu nos últimos dias aqui em Colatina, que é a cidade base de onde eu falo.
Colatina, que possui 123.400 habitantes, segundo o último censo do IBGE. Então, para esta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado e há previsão de chuvas para 55 municípios capixabas, segundo 3 institutos de meteorologia. As temperaturas seguem amenas. Em Colatina, mínima de 20 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. Olha, problema sério no Chile, gente. Ignorância e militância esquerdofrênica. Pessoas da esquerda que agem como se estivessem doentes. É isso. Militantes de extrema esquerda, gente, olha só, queimaram 2 templos religiosos em Santiago, capital do Chile, no último domingo. Um deles foi a Igreja da Assunção. Quando a cúpula da igreja foi abaixo, os extremistas comemoraram ruidosamente. O comentarista, analista social e político, jornalista e escritor Guilherme Fiuza diz que trata-se de uma militância treinada e organizada para desestabilizar e montar narrativas ditas, entre aspas, progressistas. Há uma licença poética, segundo Fiuza, licença poética macabra para a violência. Ele disse ainda que é a apoteose da ignorância e obscurantismo com o apoio velado de uma elite esclarecida e intelectual, não só no Chile, mas no continente e em todo o mundo. Para o escritor, os manifestantes atingem de forma boçal e ignorante símbolos religiosos e históricos com uma claque, um apoio de intelectuais de esquerda e falsos progressistas da internet na superficialidade da rede. Olha, o escritor Guilherme Fiuza foi duro com esses manifestantes, hein? E aqueles que os apoiam. Meu Deus do céu. Queimaram 2 templos religiosos. Isso não é tipo de manifestação, não é tipo de protesto, não tem razão alguma. Nem é possível ouvir o que eles pretendem. Meu Deus do céu. Saíram, né, da lucidez. Emoção em volta de comentarista idoso à TV. Emoção na volta, né, do comentarista idoso, veterano à TV. Eu vou explicar. É o comentarista de segurança do programa Balanço Geral de São Paulo, da Record, Renato, como é o nome dele? Renato Lombardi. Ele voltou a se apresentar, né? Ele não apresenta realmente, mas ele é comentarista. Então ele voltou a se apresentar no programa ao vivo. Porque pela idade, eu não sei, ele deve ter uns 70 anos. 70, acredito eu. Então ele voltou a se apresentar nos estúdios da emissora. Ele estava afastado por ser do grupo de risco para a Covid, ou seja, a faixa etária do idoso. No retorno, nesta quarta-feira, ele chorou, porque também fizeram uma homenagem assim, que vai lá no fundo da pessoa. Mostraram vizinhos da casa onde ele morou na juventude, né? Mostraram pessoas que ele conheceu tempos bem passados, mostraram fotos dele criança. Aí ele caiu nas lágrimas, né? O comentarista, então, Renato Lombardi, que, por ser idoso, é da faixa de risco para o coronavírus, ele estava afastado, mas voltou na quarta-feira ao programa da Record TV. Olha, depois de 10 anos no SBT, o jornalista Cabrini volta à Record. O jornalista Roberto Cabrini anunciou que já foi contratado pela Record TV após deixar o SBT, onde apresentou o Conexão Repórter por 10 anos. Na nova firma, onde já trabalhou antes de ir para o SBT, Cabrini irá produzir a reportagem especial do Domingo Espetacular. O diretor de jornalismo, Antônio Guerreiro, poderá ainda lhe dar um programa próprio, mas só em 2021, só no ano que vem, né, que está previsto esse programa próprio para ele.
Marcão do Povo é elogiado por Silvio Santos em encontro de 1 hora. Olha, ficou conversando num bate-papo com o Silvio Santos por 1 hora. Que privilégio, né? O Silvio Santos, que é o nosso querido apresentador de TV, o mais popular, o mais veterano também, vai fazer 90 anos, Silvio Santos, em dezembro. Grande empresário também, pessoa de visão, grande humanitarista, porque uma pessoa humanitária que emprega tantas pessoas, né, nas suas empresas, não só na televisão, mas outras empresas que ele possui, como empresas de veículos, construtora, cosméticos, capitalização. Ele tem um grupo empresarial. Bem, o apresentador do Primeiro Impacto do SBT, Marcão do Povo, ele disse que foi recebido pelo Silvio Santos. Bem, ele deu essa entrevista recentemente, eu não sei qual dia que ele foi entrevistado. Ele deu essa entrevista ao jornalista Felipe Campos. Ele disse que seu programa vai muito bem de audiência. Inclusive, o jornalístico da madrugada e manhã do SBT atingiu picos de 7 pontos em São Paulo. Me parece que foi ontem, na quarta-feira. Uma boa audiência pela manhã. Boa não, uma grande audiência. Sobre a sua contratação há cerca de 3 anos pelo SBT, ele disse que foi uma ação direta do apresentador e empresário Silvio Santos, que quando estava em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, o viu na internet, viu o Marcão do Povo na internet. Depois falam que o Silvio Santos não gosta de internet, né? Viu o Marcão do Povo na internet e mandou a diretoria da emissora contratá-lo imediatamente. Seu contrato tem validade até 2022. Um momento emocionante na emissora foi quando o Silvio Santos o chamou ao seu camarim e os dois ficaram conversando por 1 hora. Marcão do Povo e Silvio Santos. Já pensou quanto papo deve ter rolado? No momento desse bate-papo, 1 hora, né? Muita coisa, hein? Silvio Santos elogiou seu trabalho e a sua forma física. O Marcão tá bem mesmo, ele tá jovem, né? Fez eu não sei se foi plástica, mas fez uma recomposição facial, né? Uma harmonização facial. Aí o Silvio Santos então elogiou e até questionou o apresentador se ele estaria traindo a esposa. Você não está traindo sua esposa, não, né? O Marcão garantiu que não, lógico. Silvio Santos disse que vê um futuro ainda mais brilhante para ele, que saiu do encontro, logicamente, muito emocionado e controlando o seu ego. Porque depois de receber o elogio do patrão, a gente tem que controlar o ego. A entrevista foi dada, então, como eu já disse, ao jornalista Felipe Campos. Agora temos uma notinha internacional e outra nacional. Nota bem pequena, hein? Na Tailândia, protestos públicos são realizados na capital Bangkok. A polícia utilizou água misturada com substância química para dispersar as multidões. E aqui no Brasil, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, testou positivo para o novo coronavírus. Os sintomas são leves. Empreiteiro morre a tiros em Cariacica. Vamos a essa notícia porque a violência urbana no Espírito Santo está demais, gente. Todos os dias nós temos casos escabrosos aqui de muito homicídio. Espírito Santo realmente não consegue frear esse grande número de assassínios. Um empreiteiro foi morto a tiros num posto de combustíveis após discussão e embate físico com outro homem. Foi em Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo, nas primeiras horas da manhã da quarta-feira, 21 de outubro de 2020. O empreiteiro chegou de carro e discutiu com o condutor de outro automóvel. Um teria dado tapa no outro. A vítima foi atingida por tiros de arma de fogo. Ele chegou a ser levado para a unidade de Alto Lage, mas não houve como salvar-lhe a vida. E na Serra também um homem morto.
Serra, para quem não sabe, quem está vendo o web jornal do Paulo Maciel em outro estado que não o Espírito Santo, Serra fica também na região metropolitana capixaba. No bairro Nossa Senhora da Conceição, ou bairro São Marcos, eu não sei qual o bairro exatamente, porque uma emissora falou bairro Nossa Senhora da Conceição e outra falou bairro São Marcos. Um homem foi morto na porta de casa, os tiros atingiram o braço e o rosto. A ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas não houve salvação. A ocorrência é da noite de terça-feira, 20 de outubro de 2020. A morte seria por uma disputa de herança, minha Nossa Senhora. Eu tenho até uma outra versão aqui, esta é a versão número 1 de uma emissora. Agora, na outra emissora, que eu vou colocar os créditos no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá você vai verificar as duas versões com mais tempo, vai ver o texto. Então, no bairro São Marcos, diz a outra versão, um açougueiro de 32 anos foi assassinado. Ele foi perseguido por pessoas que o mataram nas proximidades de sua residência. A Polícia Civil investiga uma disputa por herança como a causa da execução. O homem foi atingido na cabeça e nos membros superiores. Agora tem uma notícia aqui. Deixa eu ver essa notícia. Tem várias notícias, mas eu tenho que controlar aqui porque meu tempo não permite que eu fale todas as notícias. Internet tem dessas coisas. A gente não dá para falar tudo que a gente gostaria. Então, viatura da Polícia Civil envolve-se em acidente. É daqui da cidade de onde eu falo, a cidade base de onde eu transmito essas informações. Uma viatura da Polícia Civil sofreu um acidente de trânsito na região de Colatina, na terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Um escrivão e a detenta que estava no veículo ficaram feridos e receberam os cuidados médicos no estabelecimento hospitalar. Então, os dois ficaram feridos. Tinha uma detenta no carro. A detenta, inclusive, já teve alta e seria encaminhada para o presídio feminino colatinense. Surto de um homem num posto de saúde. Meu Deus, o que é isso? Um homem surtou no posto? Isso aí não é Colatina, não. Aconteceu em Linhares. Um homem que é acompanhado por profissionais da unidade de saúde do bairro Conceição, em Linhares, teve um surto no atendimento dessa unidade e provocou alguns problemas dentro do estabelecimento de saúde. Ele adentrou no estabelecimento alterado, gritando e acabou agredindo verbalmente pacientes e servidores e derrubou muitos objetos no chão. Foi necessário, inclusive, pedir a intervenção do Corpo de Bombeiros, que o levou para o Hospital Geral de Linhares, o HGL. Ninguém ficou ferido. Agora, ainda na parte da segurança pública, ou insegurança pública também, né? Vamos falar de Jaguaré. Alguns moradores do município de Jaguaré, no norte do Espírito Santo, reclamam do aumento da criminalidade nos últimos tempos. Um jovem disse que foi vítima de assalto e seu carro foi levado. Até uma caminhonete do Serviço Público de Combate à Dengue foi levada pelos criminosos, pelos desviados da lei. O veículo é avaliado em R$90 mil. Um cidadão que foi vítima disse que as pessoas lutam tanto para adquirir os seus bens e chegam bandidos sem piedade e levam tudo. As informações dão conta de roubos de carros, motocicletas e celulares em Jaguaré. Já o porta-voz da Polícia Militar informou que 33 veículos automotores já foram recuperados na cidade, alertando que os jaguarenses assaltados precisam fazer o boletim de ocorrência. O município nortista do litoral capixaba tem 31.039 habitantes. Vamos esperar que a paz chegue ao município de Jaguaré, né? Não é fácil essa questão de violência que está atingindo as grandes cidades, e vemos aqui também
que as pequenas não estão isentas da violência. Uma cidade pequena, de 31 mil habitantes. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso A Tribuna, de quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Manchetes de capa. AT2, felizes para sempre, é uma construção diária. Alguém disse isso, eu não sei quem foi. Tem que ler o jornal, né, para saber. Puxadinho, na casa dos sogros vira briga na justiça. Mistério na morte de ambientalista. Incêndio pode ter começado pelo ar-condicionado, dizem bombeiros. É aquele incêndio que aconteceu na capital Vitória, Espírito Santo. O material recolhido pelos militares durante a perícia no apartamento que foi destruído por incêndio na Praia do Canto, em Vitória, indica, segundo peritos do Corpo de Bombeiros, anormalidades na parte elétrica desse e de outros eletrodomésticos. A tragédia tirou a vida de um menino de 4 anos que morava no local. Tem até aqui uma legenda de fotografia de capa. Peritos do Corpo de Bombeiros fizeram vistoria no prédio e dentro do apartamento. MEC dá nota máxima para 22 cursos no estado do Espírito Santo. O resultado é fruto do desempenho dos cursos superiores no país. Aliás, no estado, né? É fruto do desempenho... cursos superiores no país mesmo. O resultado é fruto do desempenho de cursos superiores no país e o estado está englobado aí nesse processo. Coluna do Gilmar Ferreira. Vasco precisa resolver a formação do seu elenco e suportar a pressão da disputa na parte de baixo da tabela. Cláudio Humberto. Senado dá um drible no Supremo Tribunal Federal para proteger Chico Rodrigues, o cuecão de ouro. Meu Deus do céu. Essa situação é lamentável. Esse senador foi encontrado com dinheiro na cueca. Meu Deus do céu, que coisa, gente. Lamentável e indignificante para um representante público, né? Representante do Senado. Ministério da Saúde vai comprar 46 milhões de doses de vacina chinesa. Bem, isso aí há controvérsias, né? Titulares podem ser poupados, essa é outra coisa. Então, eu vou falar agora sobre... não sei se já vai dar para falar sobre essa notícia da vacina, né? Porque não tem vacina ainda. Eu acho que o momento é de muita especulação e muita politicagem em torno de vacina. Não tem vacina ainda. Não está finalizada a pesquisa sobre vacinas. Por enquanto, ainda estão sendo realizados testes, e aí cada dia surge uma notícia e alguns utilizando politicamente a questão. Gente, não vamos brincar com a saúde. Daqui a pouco nós temos a palavra do que disse o presidente Jair Bolsonaro. Bem, ensino fundamental voltará na segunda-feira, hein? Na segunda-feira aqui no Espírito Santo, o ensino presencial voltará para os alunos do fundamental. O aprendizado presencial da rede estadual já voltou para os estudantes do ensino médio e ensino de jovens e adultos, o EJA. Na segunda-feira, 26 de outubro, serão retomadas também as aulas do ensino fundamental. Com isso, diretores e professores esperam mais alunos nas escolas públicas. Eles, inclusive, convidam os pais e alunos para que visitem as escolas, a fim de verificar a segurança sanitária contra a Covid-19. Nas regiões norte e noroeste do Espírito Santo, o comparecimento ainda é reduzido nesse primeiro momento, como em Colatina, Linhares, João Neiva, Aracruz e Ibiraçu. Eu até passei na escola polivalente de São Silvano e conversei um pouquinho com algumas pessoas e realmente o número, neste momento, ainda é pequeno. Mas vamos aguardar que com a autorização para os estudantes do ensino fundamental voltarem, vamos esperar que aumente o contingente de estudantes. Na Escola Estadual Linharense Bartovino Costa, o inquérito sorológico será realizado nesta sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, tendo como alvo professores e servidores da educação.
Risco da Covid é menor que em abril. Nesse mês de outubro, o risco está sendo menor do que em abril, graças a Deus. O médico infectologista Mauro Ferreira Pinto informou que o risco de se infectar pelo novo coronavírus é menor hoje do que em abril de 2020, mas os cuidados preventivos devem ser mantidos. Ele revelou que há uma fadiga pandêmica pelo fato de tanto se falar no tema, além do isolamento provocado pela proliferação do vírus por tantos meses, hein? 7 meses ninguém merece, ninguém aguenta. Entre as medidas básicas estão a necessidade do uso de máscara, segundo o médico, além do distanciamento social e limpeza das mãos. Para ele, ainda não se pode falar exatamente quando começará a fase de vacinação. Olha aí, o que eu disse aqui. Pois a fase 3, que é a última das pesquisas dos imunizantes, é que vai definir. Nesse estágio, a eficácia da vacina deve ser comprovada. Ele lembra que há as perspectivas para as pesquisas das vacinas em parceria com a Fiocruz, Instituto Butantan e também do laboratório Pfizer. O médico lembrou ainda um medicamento que o presidente Donald Trump utilizou quando contraiu o novo coronavírus e se recuperou de forma rápida. O presidente Trump, ele me surpreendeu, né? Ele adquiriu o coronavírus, ele mais de 70 anos, não é? Setentão, contraiu o coronavírus, mas uma semana depois ele já estava discursando, falando lá publicamente. Então, realmente ele teve uma boa recuperação e utilizou um remédio especial aí. Perigo no trânsito. Uma tampa de bueiro que cedeu na Avenida Doutor Olívio Lira, antiga Avenida Carioca em Vila Velha, no bairro Praia da Costa, chamou a atenção dos telespectadores na quarta-feira, né? Essas falavam disso pela manhã, no bairro Praia da Costa. Os telejornais mostrando a tampa de um bueiro que estava solta ou estava quebrada. Então, a irregularidade causava perigo para o tráfego de veículos e populares sinalizaram improvisadamente o local, colocando um pneu naquela cavidade. Sepultamento de menino que morreu no incêndio. Olha, gente, não é fácil estar na pele da família, né? Perder uma criança tão novinha. Sepultamento de menino. Foi enterrado na terça-feira o corpo do menino de 4 anos de idade que morreu no incêndio do bairro Praia do Canto, em Vitória, no dia anterior. O fogo atingiu um apartamento do 3º andar do edifício de 6 andares. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância onde profissionais de saúde tentaram reanimá-la. Profissionais do Corpo de Bombeiros. Por causa do calor, paredes ficaram rachadas no prédio. Peritos foram ao apartamento para fazer o seu trabalho. O síndico disse que não houve danos estruturais no edifício como um todo e os andares estão todos limpos e liberados. Somente o apartamento atingido é que não foi liberado. O incêndio começou no quarto do meio, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Maurício. Ele disse que os peritos ainda estão recolhendo informações para definir, chegar à definição das causas do sinistro. Nossos sentimentos à família pela perda dessa criança de 4 anos. Novo shopping em Colatina. Começaram as obras de um novo shopping em Colatina, cidade com 123.400 habitantes, situada na região noroeste capixaba. Há 50 pessoas trabalhando no local, ao lado do atual shopping da moda do Atacado, né? Tem um shopping da moda do Atacado aqui em Colatina, para quem não sabe, e ao lado dele que está sendo construído o novo. A previsão de inauguração é março de 2021. Filho de dono de oficina pratica crime. Gente, é incrível, né? Uma situação dessa. Você deixa o seu carro na oficina, o filho do dono pega o carro para praticar um crime. O filho do dono de uma oficina em Vila Velha pegou o carro de um cliente e foi praticar um assalto.
O jovem de 24 anos é filho de um dos sócios proprietários da firma, segundo informou o delegado André Landeira. Esse assalto, foi na sexta-feira e, como não houve flagrante, não haverá prisão, segundo informou o policial civil. Inclusive, a investigação continua e medidas que o caso requer serão tomadas. Quem souber e quiser dar mais informações, 181 é o telefone da polícia. Homem esfaqueia tias em Vila Velha. Meu Deus, sobrinho esfaqueando as tias? Não pode ser, gente. O bairro Alvorada, em Vila Velha, no bairro Alvorada, no caso, né? Meu Deus do céu, eu quando vejo familiares, de vez em quando tem algum familiar se indispondo com outro familiar, isso tem alguma coisa envolvida, não é possível, não é possível. Vamos lá, então. Vamos à notícia completa, conforme eu preparei aqui. No bairro Alvorada, em Vila Velha, um rapaz teve um surto, pois sofre de esquizofrenia, e feriu 2 tias. Ele apossou-se de uma faca e agrediu as próprias tias. A polícia militar foi chamada e o acusado só deixou a arma branca, ele estava com a faca, só deixou a arma branca quando levou 4 tiros de borracha nos membros superiores. Não há risco para a vida dos envolvidos na ocorrência, nem para as tias e nem para o sobrinho. Meu Deus do céu, violência familiar, hein? Problema de esquizofrenia tem que ser tratado, né? E não é fácil, é uma doença, que a pessoa, quando tem um surto, pode fazer qualquer coisa. Bolsonaro diz que o governo federal não comprará vacina Coronavac, essa vacina da China. A gente vê com desconfiança, porque foi lá que surgiu a Covid-19, foi de lá que veio esse vírus. Agora, a própria China fabrica o antídoto. É estranho, né? Então vamos ver o que o presidente diz. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal não comprará a vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida para a farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com ele, antes de ser disponibilizada para a população, a vacina deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, olha aí, ele está dizendo, o presidente, antes de ser disponibilizada, precisa dessa certificação. O povo brasileiro, segundo Bolsonaro, não será cobaia de ninguém. Não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Porque o medicamento ainda está em teste. Na terça-feira, após uma reunião, foi na terça mesmo? Na terça-feira, após uma reunião, foi uma reunião com governadores, né? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, com o objetivo de ampliar a oferta de vacinação para os brasileiros. Bem, protocolo de intenções é uma coisa, não é ainda um contrato, né? Então, pode-se voltar atrás. O Ministério já tinha acordo com a AstraZeneca Oxford. Isso aí já é um acordo praticamente factível. Esse acordo com a AstraZeneca de Oxford, na Grã-Bretanha, que prevê 100 milhões de doses da vacina. E outro acordo com a iniciativa com a COVAX. COVAX é da Organização Mundial de Saúde, OMS, para mais 40 milhões de doses. Segundo o Ministério, o processo de aquisição ocorreria somente após o imunizante ser aprovado e obter o registro junto à Anvisa. Para auxiliar na produção da vacina, a pasta já havia anunciado o investimento. Bem, eu acho que criar polêmica com isso não vale a pena, não. Né? O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, informou que houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde e não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo no sentido de aquisição da vacina,
contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo, olha o que eu falei, protocolo de intenções entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção da vacina para o Programa Nacional de Imunizações. Franco esclareceu que é mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacina segura e eficaz para a população, neste caso, como uma vacina brasileira, e se estiver disponível antes da vacina da AstraZeneca Oxford ou da Covax. Não há intenção de compra de vacinas chinesas, ressaltou. O secretário reforçou que qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Anvisa pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, e pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, CONITEC, do Sistema Único de Saúde, o SUS. Franco reafirmou que, quando qualquer vacina estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, ela será oferecida aos brasileiros por meio do PNI e, no que depender da pasta, não será obrigatória. Parabéns. O secretário esclareceu o assunto. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, esclareceu de uma forma bem clara, né? Que às vezes as pessoas esclarecem, mas deixam dúvidas. Aqui ele esclareceu, não houve uma assinatura de contrato. Protocolo de intenções é outra coisa. Bem, sacerdotisa em hipótese alguma na Igreja Católica, porque Cristo é o esposo da Igreja. Porque tem pessoas que, principalmente ativistas feministas, que vão contra a Igreja Católica porque não ordena mulheres. Olha aqui, nós temos a explicação de uma pessoa gabaritada, um estudioso, um padre que tem muito conhecimento sobre o assunto, o padre Douglas Pinheiro. Ele participou do programa Eclésia, na Rede Século XXI, TV Rede Século XXI, RS 21, e informou que não há hipótese alguma de a Igreja Católica Apostólica Romana ordenar sacerdotisas. Só existem somente sacerdotes homens. O Papa João Paulo II definiu essa questão numa carta apostólica ordinária em 1994. O entrevistado, esse padre, ele é um estudioso dos temas da Igreja Católica e informou que a Igreja não tem essa faculdade de ordenar mulheres. A Igreja só transmite o que Cristo deixou, ou seja, ela é depositária do que ele ensinou. E explica que Deus, olha só, ele foi muito didático. Eu acho que quem não viu esse programa deve procurar a entrevista do Eric Módulo com o padre Douglas Pinheiro. O Eric Módulo é um diácono. Ele entrevista o padre Douglas Pinheiro no programa Eclésia. Na internet deve ter o programa, né? Então, ele informou, o entrevistado, que a igreja não tem essa faculdade de ordenar mulheres, porque a igreja só transmite o que Cristo deixou. Ela não pode ficar inventando coisas. Deus se fez homem no seio de uma mulher, e esse homem morreu numa cruz pela sua esposa. Quem é a esposa? É a igreja, humanidade. Ou seja, a igreja é feminina, a igreja é a esposa de Cristo, que é masculino. As mulheres, mesmo não sendo ordenadas sacerdotisas, elas participam da igreja, de outras e muitas funções na igreja, né? As mulheres, aliás, me parece que são até maioria nos ministérios, nas pastorais. Então, tem como participar, né? Nas congregações, tem muitas mulheres também, as irmãs. Então, ele explicou que o sacerdócio é serviço, é o esforço de unir os seres humanos
a divindade. E o sumo e eterno sacerdote é Jesus Cristo. Ele é a união entre a humanidade, espécie humana, e a divindade. Deus quis assim. O rito que tornou perene o sacerdócio aconteceu na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa. A Igreja, humanidade, é a esposa desse sacerdócio. Olha, explicação do padre. Fiz um resumo porque ele foi didático e catedrático. O sexo feminino tem a dignidade de ser a igreja. Ou seja, a esposa de Cristo. Deus criou homem e mulher, onde há duas diferenças que não significam essas diferenças inferioridade ou superioridade. São apenas diferenças. O sacerdócio, no caso, é masculino. O homem Cristo deu a vida para a salvação da humanidade. Mas, no sentido geral, todo cristão batizado exerce o sacerdócio, evangelizando e disseminando o amor de Cristo Jesus. Todo batizado, homem e mulher, no sentido amplo, geral. Sobre o fato de existir na Bíblia citações à existência de diaconisa, o padre informou que era uma função prática para a liturgia catecumenal. Ele explicou mais. No início do cristianismo, o batismo era com o mergulho da pessoa nua e por isso necessitava de uma mulher para levar o batismo a outras mulheres. Um homem, um sacerdote, um diácono, não seria de bom tom, né, levar a mulher nua para fazer o batismo. Então, aí criou-se a diaconisa para fazer, né, esse trabalho. A diaconisa também, ela assistia as mulheres pobres, levando a oração até a casa das esposas dos pagãos. Era mais concebível uma mulher estar junto com a outra mulher na casa a fim de transmitir o evangelho. No caso, elas exerciam a diaconia e não o diaconato ministerial. Atualmente, há muitas mulheres nas pastorais da igreja, como pastoral da saúde da criança, da família, e tem várias, fazendo visitas a famílias, visitas a doentes. Aí, falando sobre questões, o padre ele foi mais, quer dizer, o diácono Eric Módulo, ele perguntava, recebia perguntas dos fiéis católicos, dos telespectadores da TV Século XXI, ele recebia as perguntas e passava para o padre. Então, falando sobre questões envolvendo os homossexuais, o padre Douglas disse que o homossexual pode participar de diversas atividades na igreja, mas a igreja não apoia a militância. A igreja respeita os homossexuais, mas não apoia a militância nesse sentido, como é o chamado movimento LGBT, que tem características políticas e ideológicas, inclusive é financiado. Para o sacerdote, o movimento usa os homossexuais como bandeira para implodir valores da sociedade. Os líderes pegam a inclinação homossexual para instrumentalizar um movimento político-ideológico. O sacerdote ensina ainda que todos nós somos seres humanos, homem ou mulher. Os desejos não definem quem é a pessoa. Se o homossexual enfrenta desafios, o heterossexual também enfrenta desafios. Também tem seus problemas, tem suas cruzes. A criação dos filhos, a perseverança no casamento, a manutenção da família, etc. Todos têm suas cruzes, independentemente de serem homo ou héteros. Um outro problema citado pelo padre, além da ideologia, é a justificativa de que para ser feliz na Terra, a pessoa precisa de uma outra que durma na mesma cama. Há pessoas celibatárias que são felizes. Portanto, esta é apenas uma dimensão da vida do ser humano. Os próprios padres que são celibatários ganham a felicidade neste mundo, mas não é a felicidade absoluta, pois existe ainda aqui na Terra a luta contra o mal. A felicidade absoluta será
o céu, na outra vida. E explicou ainda que, neste mundo, a busca pela santidade será sempre uma luta, uma cruz. Só depois de morrer fisicamente é que o cristão levado para o céu não enfrentará mais a cruz. Olha a explicação do padre. Se eu fosse você, eu veria essa entrevista, procuraria na internet e veria essa entrevista. Agora eu vou falar da Mega Sena, porque tem sorteio nesta quinta-feira, 32 milhões, hein? A Mega Sena não teve ganhador na faixa principal das 6 dezenas no primeiro teste da semana. O resultado do concurso 2.310 foi este. Os números sorteados: 13, 17, 28, 29, 42 e 53. O evento público ocorreu em São Paulo, o evento do sorteio. Houve 52 ganhadores com 5 acertos à quina, cada um recebendo mais de 34 mil. Na quadra, foram mais de 3.500 ganhadores. Prêmio individual, R$ 712. A arrecadação total somou R$ 30.927.559,50. O novo sorteio será nesta quinta, hein? Nesta quinta, 22 de outubro de 2020, pois nesta semana são realizados, parece-me que são 3 concursos na semana. O prêmio oferecido, então, nesta quinta, é de 32 milhões, segundo a previsão da Caixa Econômica Federal. Tá bom? Bem, não tenho mais tempo. Tenho que terminar. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Dia de São Donato, São Felipe, Santa Josefina Lerroux e também de São João Paulo II. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Shalom, a paz. Fique em paz.